E eu tenho aqui um texto que é mais valioso pelo seu contexto do que pelo que está escrito propriamente. É o texto de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, quando você lê no capítulo 4, ele chamando Timóteo a se comprometer com Jesus, o juiz de vivos e de mortos, diz: prega a palavra, não fique encolhido, não se intimide, ao contrário, seja valente, inste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, amor, palavra sensata, sábia, pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão o evangelho, essa palavra sã, essa palavra da vida. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, gente que chega para falar só o que elas querem ouvir, gente que pesquisa para saber o que as pessoas querem ouvir. Como eu ouço toda hora: Caio, você podia ter milhões e milhões de seguidores, bastava você não ser tão profético, não ser tão claro, tão explícito. Bastava você propor algum algodão doce, algum sorvete, algum picolé, alguma sobremesa de saída, adocicar a boca desse pessoal, você ia ver. E não faça as coisas serem tão sérias, nem tão profundas, nem tão radicais, porque as pessoas têm medo. Mas eu sou discípulo de Jesus e de Paulo, que diz: olha, Caio, não te intimides, prega, mesmo que você fique só. Não fuja da verdade da palavra. Confronte a humanidade com o evangelho. Porque saiba, no entanto, que a disposição das pessoas será contrária a isso. A maioria não quer ouvir a palavra do evangelho. Eles querem aquilo que alimente as suas cobiças. Eles querem dinheiro, então eles querem uma palavra de riqueza. Eles querem uma mandinga para ficarem com a amante, com o amante, e para que ela esqueça do marido, ele esqueça da esposa. E aí você oferece isso, uma promessa de Deus para ligar o que estava separado. Ou então, eles sabem que vocês têm coceira nos ouvidos em relação ao que é verdade, e eles só oferecem para você a verdade besuntada de mentira. E aí Paulo diz: fica sabendo, para tu não levares nenhum susto, que nos últimos tempos, nessa época, chegará essa hora em que as pessoas do evangelho, os cristãos, os que são membros de comunidade de fé, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão. Não quero. Aí você diz: mas é bom. Olha só o bem que fez a mim. E eles dizem: eu não quero o teu bem. Eu não quero nada disso. Eu me recuso, eu tapo os ouvidos. Eu passo por cima. Eu não quero ouvir nenhuma frase. Eu não quero ouvir nada. Eu me recuso. E aí Paulo diz, em contrapartida, eles vão adorar as construções fabulosas, as ficções bíblicas, as invenções religiosas, que não tem nada a ver com a palavra do evangelho, mas é isso que eles gostam. Eles gostam de fábulas. Mas quanto a você, Timóteo, Caio, quem quer que nessa condição se ponha, ser sóbrio em todas as coisas,
Suporta as aflições. Por quê? Porque as aflições, Jesus disse, vocês terão. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A aflição é natural. Mas apesar delas, faze o trabalho de um boanovizador, de um evangelista, de um proclamador da boa nova, da boa notícia, da esperança, da graça, da força da ressurreição, da exultação eterna. Esse é o trabalho de um evangelista. Portanto, cumpre até o final o teu ministério. Porque quanto a mim, Paulo diz, eu já estou sendo oferecido como libação. Eu vou morrer, eu estou no apagar das luzes, preso aqui nesse ninho de correntes geladas, cercado pela guarda pretoriana. Eu vou ser ferido e o meu sangue vai ser derramado como uma oferta de gratidão a Deus. Ele seria decapitado por Nero. Eu, todavia, ele diz, já cansado, cego, velho, com frio, abandonado, sem ninguém, traído, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu preguei, depois de tudo que eu dei, depois de todo o esforço feito, depois de todo o amor compartilhado, depois de ensinar todo o conselho de Deus a tantos quantos quiseram aprender, eu estou aqui no final. Mas eu sei que eu combati o bom combate. Eu escolhi as boas guerras, as guerras do amor, da misericórdia, da justiça, do soerguimento, do levantamento, do abraço, do acolhimento, da salvação. Eu combati esse combate da vida. Completei a minha carreira, trouxe até o fim, levarei até a última hora, meu último suspiro será louvor. E eu guardei a fé intacta. A fé em mim só se desenvolveu, só cresceu, Timóteo. E já agora, eu sei que eu estou no momentinho da ida, quase indo. Quase indo. Mas aí é que está o problema. É o que ele vai descrever que está acontecendo. Ele não está só indo, não é só o fim da vida dele, mas é uma vida cujo fim acontece sem nenhum tipo de respaldo, sem gente em volta. Quando você deu a sua vida por uma causa, de todo o seu coração, e você chega ao final da existência, mas você olha em volta, você tem aquela quantidade enorme de discípulos, de gente que aprendeu com você, que aprendeu de você, que aprendeu a ser de Jesus, vendo você ser de Jesus de verdade. E eles todos dizem, nós te abençoamos com a bênção com a qual tu nos abençoaste. E vai para o Senhor, porque nós estamos indo para o mundo pregar a palavra até o último dia das nossas vidas, como foi com a tua. Aí é diferente. Aí você parte com aquele gozo, aquela alegria, aquela completude estabelecida no seu ser. Mas não é esse o caso com ele. Ele sabe que a coroa da justiça já está guardada, que ele receberá do Senhor, não somente ele, mas tantos quantos amam a vinda do Senhor, amam o partir para estar com Cristo e amam a vinda de Cristo para estar conosco, amam estarem em Cristo e serem de Cristo e assentarem-se com Cristo e experimentarem o gozo da eternidade em Cristo. Mas o problema dele é o que segue aqui. Olha a angústia desse homem.
ele diz a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Depressa. Não dá para esperar, onde quer que você esteja, como quer que você esteja, venha logo. Por favor. Porque a minha solidão é profunda. Sabe por quê? Sabe, Demas, que andou comigo, que eu menciono em alguns outros lugares, em algumas outras cartas, eu digo como ele me foi útil para o ministério, como eu falei aos Colossenses, como ele me prestou serviços maravilhosos durante muito tempo, mas ele, Demas, tendo amado o mundo, essa era, as ofertas, as tentações, ele diluiu o caráter. Ela se relativizou em todas as perspectivas. Se tornou um ser amorfo, sem forma, vazio. Isso foi acontecendo gradativamente à medida em que ele ia dando razão às perspectivas do presente século. Quando ele dizia: não, eu concordo com isso. Não, Nero não está tão errado assim, não. O Calígula até que foi um cara interessante, ele só foi mal compreendido. Aí o sujeito começa devagar a fazer concessões à perversidade. Depois ele nem percebe, ele já é um perverso, pensando que guardou ainda alguma memória, alguma sombra do Evangelho, mas tudo isso foi diluído. E a gente tem aqui entre nós, no século XXI, milhões de Demas. O mundo está lotado de milhões de Demas que já tiveram alguma consciência do Evangelho, mas tendo amado o presente século, tendo amado a presente era, tendo amado as tentações desse tempo e dessa hora. E quando eu falo de tentação, eu não estou falando de fumar, beber, dançar, essas idiotices de crente. Eu estou falando daquilo que destrói o caráter, daquilo que muda o ser, daquilo que piora a gente, daquilo que deforma, daquilo que nos esvazia, daquilo que nos desconstrói para o mal. Às vezes a gente precisa ser desconstruído para nascer o bem e o bom dentro de nós. Mas existem encontros que nos desconstroem de todo o bem e edificam em nós só os fundamentos daquilo que mata, que distancia, que esfria, que desumaniza. E foi isso que aconteceu com Demas. E acontece com os milhões de Demas entre nós. Você é um Demas? Me responda. E Paulo está aqui dizendo: olha, lembra Demas? Foi embora para não voltar mais, para Tessalônica. Lembra de Crescente? Foi embora, foi para a Galácia. Ele acha que a vida é melhor, mais fácil para ele lá, e andava comigo, mas me deixou. Tito, que é gente muito boa, está longe daqui, está na Dalmácia. E eu espero que ele volte. Que ele volte. Na realidade, somente Lucas que se juntou a eles na narrativa de Atos 16. Dali em diante ele passa a ser protagonista, historiador de Paulo, e nunca mais o deixa. Por isso, Paulo diz, no meio de toda essa deserção, somente Lucas ficou. Quem ficou? Quem ficou? Eu já vivi uma hora dessa, 98, 99, 2000, 2001, em que eu assisti meu funeral. Eu assisti dezenas, centenas de discípulos que juravam que dariam a vida deles por mim.
Tem alguns exagerados, como um que continua nas paradas aí, que era meu discípulo, mamou nas minhas tetas, que dizia, olha, se eu aprendi a falar com correção, foi com você. Se eu aprendi a pensar, foi com você. A cultura que eu desenvolvi foi assistindo a sua e foi a recomendação das leituras que você me propiciou. Se eu entendi alguma coisa que me dá uma noção básica, foi por observar o equilíbrio da sua vida e do seu ministério. E se eu já tenho um ministério, foi porque você me tratou como um filho, me deu lugar na televisão, me botou dos espaços que você tinha, nos mais nobres, até na Rede Globo, para eu ter um lugarzinho de fala, me levou para os seus eventos, fez de tudo. Eu fiz assim com centenas e centenas, mas esse era muito próximo. Aprendeu inglês na minha casa, o levei para fora, tudo isso. Mas quando aconteceu o que aconteceu comigo, ele achou que eu ia ficar na mão dele por uma razão idiota. Só um idiota imaginaria que um homem como eu ficaria chantageado por uma bobagem daquela que eu já tinha tornado era pública e ele não sabia. Que tristeza que me deu. Que tristeza, meu Deus. Falei, cara, você era meu filho. E ele fez juras exageradas de novo. Eu nunca mais vou lhe deixar. Segunda-feira eu estou aqui. Eu falei, uma das tuas doenças é o exagero. Você é exagerado a vida inteira. Por isso o que você promete não dá para a gente levar a sério. Não dá. Você vive só para o seu umbigo. A minha esperança é que você virasse um homem maduro e não continuasse a ser esse menino traíra, oportunista, aproveitador. Que tristeza. E já faz 20 e tantos anos. E ele disse, segunda-feira eu vou estar aqui com o senhor. Falei, não, sabe quando você vai voltar? Nunca mais. Com as suas próprias pernas? Você não é homem para voltar. Você nunca mais vai aparecer. E se algum dia a gente se reencontrar, é porque eu, como pai, entristecido que estou, tive a dimensão de coragem, de carinho, de amor, de te procurar e de dizer que você está perdoado, mas nem assim você vai ter coragem de voltar porque você é covarde. E, infelizmente, ele viveu para cumprir até o dia de hoje exatamente o que eu falei para ele há 20 e tantos anos atrás. Existem esses assim, esses desertores. São poucos os Lucas que ficam com a gente em qualquer circunstância. Aí ele menciona um rapaz chamado Marcos, que já tinha desertado um dia, mas que agora estava arrependido e dando sinais de um recompromisso. Então Paulo exerce generosidade e diz a Timóteo, olha, toma contigo a Marcos e traze-o aqui comigo, pois ele vai ser útil para mim no ministério. Ele, infelizmente, me deixou no passado, mas graças a Deus, houve recuperação para a consciência dele no presente. E eu conheço as capacidades dele para me ajudar no ministério. Quanto a Tíquico, eu o mandei a Éfeso, ele está lá cumprindo um pedido meu. Quando tu vieres, Timóteo, sabe aquela capa que eu deixei em Troade, lá em Troia, na casa de Carpo? Eu estou com frio, o inverno chegou e eu estou batendo os queixos nesse calabouço. Traze aquela capa, por favor. Traze também os livros
especialmente os rolos de pergaminho, porque eu estou aqui nessa solidão tediosa, sem ninguém, sem conversa, sem distração, sem a chance de uma leitura que me remeta para realidades edificantes e paralelas. Eu estou só no meio da deserção. Sabe, Alexandre, aquele que é um artista com latas, com bronze, que faz coisas extraordinárias, que já foi dos nossos amigos, andava com a gente, o latoeiro, artífice. Olha, ninguém me causou mais males do que aquele cara. Mais males. Ele abriu a boca para todo lado, inventando fake news a meu respeito, inventando histórias e mentiras, ampliando a minha rejeição, dando munição falsa para os meus acusadores e juízes no tribunal. Ele teve a pachorra de aparecer e se oferecer como testemunha contra mim. Ele que foi meu discípulo, que andou comigo, tem me causado mal sobre mal. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Que ele se arrependa, do contrário, o bumerangue volta sobre ele. Tu, Timóteo, guarda-te. Guarda-te também dele. Não fica achando que com você vai ser diferente. Eu experimentei o mau caráter dele e digo, fica longe desse cara. Porque ele resistiu fortemente às minhas palavras. Ele me contradisse em público. E na minha primeira defesa perante a corte romana, a igreja estava lá. Ele, Alexandre, se levantou, me resistiu, falou contra mim, me encarou, me chamou de perverso. E a igreja ficou toda calada. Ninguém se levantou em meu favor, nem aqueles que eu julgava que eram meus amigos e discípulos. Ao contrário, todos me abandonaram, foram saindo e eu fiquei só e fui trazido de volta para o calabouço. Na realidade, eu pensei que nem iria sair dali, mas o Senhor me assistiu, apesar da deserção de todos. E o Senhor me revestiu de forças para que, por meu intermédio ainda, cansado, velho, cego, com frio, despido, abandonado, desertado, todavia, a pregação continua em mim, a palavra, o evangelho, a ousadia, a fé, a força, a perseverança estão dentro de mim. Nenhum deles vai me abater, nenhuma deserção vai me curvar. A pregação me habita e eu continuarei na cadeia, pregando para a guarda pretoriana, para os carcereiros e para tantos quantos me ouçam em algum lugar e para os meus colegas presidiários. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Obra maligna aqui era ficar com raiva, era odiar, era amargurar-se, era não perdoar, era conter sentimentos negativos pelos desertores. Esse era o mal. Esse era o mal do qual ele pedia para ser livre, não era da morte, não. A morte era inevitável, ele sabia. Ele só não queria era ir para ela com o coração magoado, machucado, desertado, com raiva. Por isso ele diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. A pior obra maligna não é morrer, não é ser assassinado. É deixar que o mal dos outros nos habite. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 57, versos 1a e 2b, diz assim,
porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Entra na paz, ele é catapultado para outra dimensão, antes que o mal o perverta. O que Paulo está pedindo aqui é isso. Não deixa, Senhor, que eu morra com meu coração carregando qualquer malignidade. Eu não quero levar nenhuma amargura. Eu não quero que o espírito da deserção dos outros, da infidelidade de todos, contamine o meu coração com amargura. Tu vais me levar a salvo de toda obra maligna. Tu vais me conduzir a salvo para o teu reino celestial. A ti, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.